Boa noite, meu nome é Maria Alice e sou natural de Santa Maria do Cambucá, uma cidadezinha no interior de Pernambuco. Atualmente tenho 22 anos, mas cresci ouvindo histórias da minha família, principalmente das aventuras vividas pelos meus avós e tios. A história que compartilho hoje é sobre a minha avó, quando ela ainda era jovem. Embora pareça inacreditável, é uma história verdadeira que ela me contou antes de falecer, há 10 anos atrás. Minha avó se casou muito cedo, aos 12 anos de idade, como era comum naquela época. Na época, não havia muitas casas próximas disponíveis e ela foi morar em um sítio chamado Santa Cecília, localizado na divisa entre Pernambuco e Paraíba. Seu marido, conhecido como Neném, tinha o hábito de beber muito e frequentemente deixava minha avó sob os cuidados da sua mãe. Um dia, Neném saiu de casa, deixando minha avó sob os cuidados da mãe dela, como era de costume. No entanto, cansada de esperar por ele, minha avó decidiu ir para casa sozinha. A mãe de Neném avisou para ela que não fosse, mas ela ignorou o conselho e seguiu em frente, esquecendo-se de que havia dito coisas ruins por estar com raiva do seu marido. O caminho até a sua casa era longo, escuro e cercado por matas dos dois lados, mas minha avó não se importou e continuou sua jornada. Quando finalmente chegou em casa, entrou, fechou a porta e acendeu um cigarro de fumo para fumar. De repente, começou a ouvir um barulho vindo da frente da casa, como se algo estivesse se movimentando de um lado para o outro. Então, o barulho parou em frente à porta e ela ouviu um estrondo tão alto que parecia que alguém havia arrombado a porta. Diante do susto, ela começou a chorar e se desesperar. Naquela época, ainda não tinha energia elétrica disponível. Então, ela correu para se esconder debaixo da cama quando ouviu passos se aproximando. Os passos pararam bem em frente à cama dela e depois tudo ficou em total silêncio. Embora tudo parecesse ter voltado ao normal, ela sentiu que algo muito ruim ainda estava presente nas proximidades. Depois que o evento passou, ela acendeu o candeeiro e foi até a sala, mas a porta estava intacta. Nesse momento, ela se arrepiou inteira e voltou para a cama, cobrindo-se da cabeça aos pés, só se levantando quando meu avô chegou pela manhã. Desde aquela noite até o dia em que ela faleceu, minha avó nunca soube explicar exatamente o que era aquilo. Depois de contar sua história para sua sogra, ela mencionou que poderia ter sido a coisa ruim que ela costumava invocar e chamar quando estava com raiva. A partir daquele dia, ela nunca mais se aventurou a sair sozinha e nem chamou aqueles que não deveria. Essa história foi contada pela minha avó quando eu era criança e nunca saiu da minha memória. Minha avó também costumava contar que durante sua infância, ela morou em uma casa de 2 andares em uma pequena vila cercada por outras casas. Uma família morava no andar de baixo, enquanto a família dela ocupava o andar de cima. Em uma noite fria e chuvosa, a mãe dela costurava até tarde para entregar as encomendas no dia seguinte, enquanto os outros irmãos já dormiam. Enquanto terminava de limpar a pia, minha avó ouviu um ruído alto e estridente do lado de fora da casa. Sons violentos, parecendo ser algo arranhando a madeira, seguido de rosnados, e chamaram muito a atenção dela. Ela perguntou à mãe se também havia escutado, mas a mãe não ouviu nada além do som de chuva caindo e da agulha da máquina de costura. Neste instante, a mãe da minha avó ouviu um grito de socorro e reconheceu a voz da vizinha da casa ao lado, uma família recém-chegada cuja mulher havia dado à luz alguns meses antes. Elas se aproximaram da janela de madeira de 2 folhas e abriram a tramela, puxando-a um pouco para ver o que estava acontecendo lá fora. Naquela vila não havia eletricidade e a chuva forte e os relâmpagos iluminavam a noite. Um raio caiu naquele momento, iluminando o céu inteiro. A criatura na porta da casa dos vizinhos continuou a rodar violentamente e arranhar a porta de madeira com tanta força que era incrível que ainda não tivesse derrubado a porta.
Minha avó descrevia uma criatura horrível, que parecia um cachorro, mas com as pernas tortas maiores do que as patas dianteiras. Ela nunca havia visto um cachorro daquele tamanho antes. Quando a criatura se erguia sobre as patas traseiras para arranhar a porta, ela tinha o mesmo tamanho que minha avó. Seus pelos eram pretos, sem brilho. Nesse momento, a mãe dela acendeu uma vela e começou a rezar baixinho enquanto minha avó espreitava pela janela. Ela viu que a criatura desistiu de arrombar a porta e, em vez disso, deu meia volta, passou por baixo da janela onde ela estava. A criatura parou e olhou para cima, revelando seus enormes olhos vermelhos como brasas. Então, ela desapareceu correndo na escuridão. No dia seguinte, minha bisavó foi à casa da vizinha para verificar se todos estavam bem e para saber o que havia acontecido na noite anterior. A mulher, apavorada, contou que aquela criatura na porta de sua casa era o cão negro da Quaresma e que ele havia vindo buscar seu bebê porque ainda não havia sido batizado. Ela disse que naquele mesmo dia procuraria uma igreja para providenciar o batismo da criança. Minha avó nunca esqueceu dos olhos vermelhos que a criatura lançou sobre ela quando passou por baixo da janela onde ela estava. Ela não gostava de falar sobre o assunto e só contou essa história apenas uma única vez. Eu pedi para ela me contar novamente para que eu pudesse gravar e guardar, mas ela disse que não era bom tocar no assunto, pois há certas coisas que é melhor não ficar falando para não atrair energia negativa.